Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre orçamento, que foi o nosso principal assunto do primeiro trimestre. Nós vamos ver os aspectos que influenciam, como compras, juros, no orçamento. O professor Tony trabalha aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então, hoje, a gente vai fazer uma retomada, como eu comentei, revisando os aspectos de orçamento, retomando o orçamento individual e familiar e revisar os juros que nós vamos ter, normalmente acontece, que é os juros compostos. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Para a gente ter uma organização financeira, nós devemos seguir 4 passos, tá? Esses 4 passos seriam o quê? Primeira coisa, analisar todos os gastos que a gente tem, definir objetivos, ter disciplina e criar um hábito de poupar. Ou seja, esses 4 passos têm que estar acompanhando a nossa vida inteira. Se a gente seguir esses 4 passos, você vai ter um orçamento condizente e que vai funcionar. Porque se você não ter disciplina, um mês você faz, o outro você não faz, você vai começar a descontrolar o seu orçamento, podendo gerar também um desequilíbrio financeiro, um endividamento. Então, aqui, relembrando alguns conceitos que a gente precisa do orçamento. Então, o que seriam as despesas? É tudo aquilo que sai, é tudo aquilo que a gente paga. Por exemplo, pode ser um cafezinho, um refrigerante que a gente tomou, assim como também as despesas maiores, como o pagamento do aluguel da nossa casa, da comida que a gente faz durante o mês, seja lá, que são as despesas que a gente faz normalmente, tá? E as receitas seriam o quê? Seriam tudo que a gente recebe, tudo que você individualmente ou sua família recebe, tá? Que pode ser fixa ou variável, né? E a diferença entre a receita e a despesa vai ser o nosso saldo, que a gente sempre tenta que esse saldo seja positivo. Tranquilo, gente? Dentro de um orçamento familiar, segue a mesma lógica, somando todas as receitas, todas as despesas e tiramos a diferença entre os dois, que vai ser o nosso saldo. E esse saldo a gente sempre busca que ele seja positivo. Vamos ver um exemplo agora aqui de um orçamento aqui. Então aqui eu tenho as receitas, que é uma bolsa auxílio, né, de uma pessoa, 550, as despesas, transporte e alimentos, somamos todas elas, deu 410, a diferença entre os dois vai dar o saldo, né? Nesse caso, um saldo positivo, que é um superávit, está acontecendo um superávit. Já ouviram essa palavra superávit? Na televisão se fala, por exemplo, todo mês se fala lá, o superávit da balança comercial, que é a diferença entre tudo que o Brasil exporta e tudo que o Brasil importa, né? Nos últimos anos, esse saldo está sendo positivo, né? Então, mais ou menos, no orçamento é mais ou menos a mesma ideia, é a diferença entre a receita e a despesa. Se é um superávit, significa que ele está dando um valor positivo. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui eu tenho várias receitas, é um exemplo de um orçamento familiar que a gente viu durante o trimestre, e as despesas aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem exatamente total das despesas, total das receitas e me dizer se esse saldo é um superávit ou não. Já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram? Claro, conseguiram, né? Tabela, você pode usar uma tabela, uma planilha eletrônica, um aplicativo de celular para fazer isso, mas você tem que fazer de alguma maneira, nem que seja anotando num caderninho e depois passando por uma tabela. Fazer uma tabela facilita muito a compreensão. Então, fazendo a soma aqui das entradas. A gente viu que deu 2.950. A soma das despesas, 2.470. A diferença entre os dois deu um valor positivo de R$ 480. Portanto, é um orçamento superavitário. Mas esse orçamento superavitário está de acordo, ou seja, ele está dentro daquilo que a gente conhece como o método 50, 30 e 20? O que significa esse método? 50% de todas as receitas vão ser utilizados para os gastos essenciais, comida, transporte, habitação. 30% para os desejos pessoais, por exemplo, salão, comer fora no restaurante, então seriam gastos pessoais, né, desejos pessoais, e 20% para investimento e emergências. Então, por exemplo, aquela família, vou arredondar para facilitar a nossa vida, ele estava tendo perto de R$ 3.000. 20% seria o quê? 20% seria R$ 600, eles estavam tendo 480. Eles estão próximos, mas ainda não estão dentro do nosso método adequado. Mas vocês viram que ali já é um caminho que já está mais fácil de organizar. Eles podem reduzir algumas despesas e, consequentemente, atingir esse método 50, 30 e 20. Tranquilo? Vamos ver agora um estudo de caso aqui. Manuela está começando um estágio em uma empresa de telemarketing e deseja implementar seus conhecimentos de educação financeira. Já no seu primeiro salário, que será de R$ 603, para isso ela pretende usar o método 50, 30 e 20. Qual a quantia que ela deve ser destinada para cada uma das finalidades? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, fácil, né? Agora nós temos o total da receita, R$ 603. Então, 50% são para os gastos essenciais. Então, ela vai se planejar. Antes dela receber, ela está se planejando como fazer o orçamento dela, baseado no método. Ou seja, usando muito bem os conceitos de educação financeira. Então, 50% de 603, ela vai poder destinar para essas despesas essenciais R$ 301,50. Para os gastos de desejos e supérfluos, ela pode reservar 30%, 30% dividido por 100 dá 0,3, multiplicado por 603, R$ 180,90. E ela vai investir 20%, 20 dividido por 100, 0,2, vezes 600, ela vai guardar todo mês R$ 120,40. Esse seria o método para você se planejar melhor a sua educação financeira. Benjamin Franklin, que foi um dos grandes presidentes americanos, dizia o seguinte: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Ou seja, o que ele quis dizer isso? Aquele cafezinho, aquele refrigerante, aquele sorvetinho, aquele chiclete que eu compro e não anoto, isso indo somando com o tempo, pode se tornar uma grande bola de neve e um descontrole financeiro extremamente grande. Mas, às vezes, a gente precisa de crédito, né? Comprar crédito. Comprar à vista ou comprar a prazo? Tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, comprar crédito tem algumas vantagens. A gente pode aproveitar uma oportunidade ou uma promoção, a gente pode ter aquele bem imediatamente, ou pode atender imprevisto, né? Estragou o carro e o carro depende para você poder trabalhar, é um imprevisto, então você vai ter que fazer, porque senão não tem condições. Mas qual seria as desvantagens? O pagamento de juros pode provocar o endividamento e você também pode comprometer receita dos meses futuros. E isso vai desestruturando totalmente seu orçamento. Então você tem que pesar muito bem as vantagens e desvantagens para você decidir se vai fazer aquela compra à vista, se dá para fazer à vista, ou se vai fazer a prazo, se você pode esperar para juntar o dinheiro e pagar à vista. Tranquilo, gente? Então, agora vamos lá, relembrando o conceito de juro composto. Como é que é o juro composto? A fórmula é: montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante, relembrando, é a soma do capital mais o juro. A taxa, para eu substituir na fórmula, ela tem que estar em decimal. Ou seja, se eu falo 5%, eu tenho que fazer 5 dividido por 100, vai dar 0,05. E o tempo eu coloco ali no expoente, só que tem que tomar cuidado. O tempo e a taxa tem que estar combinando. A taxa, se tiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa tiver em anos, o tempo também em anos. Tem que tomar este cuidado para não haver equívoco. Tranquilo, gente? Então agora vamos ver aqui um exemplo, ó. Pedro ficou com uma dívida de R$ 820 no cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito totalizavam 16,2% ao mês. É um juro que está acontecendo na realidade. O cartão de crédito é um dos maiores juros. Ele demorou 3 meses para conseguir pagar o cartão de crédito. Qual foi o valor pago? E qual foi o valor de juros que ele pagou? Então, esse é um exemplo bem clássico
de uma dívida muito cara, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito é muito legal, mas se você pagar no vencimento. Aqui o nosso Pedro não conseguiu fazer isso, ele só conseguiu pagar depois de 3 meses. Qual foi o total que ele pagou e quanto que ele pagou de juros nesse período? Então organize qual é o capital, qual é a taxa e o tempo, substituam aqui na fórmula e calcule. Já voltamos a conferir e ver qual a dúvida que vocês ficaram nesse exercício. E aí, galera, conseguindo resolver? Esse é um problema bem clássico. Eu escolhi esse problema exatamente porque muita gente esquece e não sabe ainda trabalhar o cartão de crédito. Então, fazendo exercício de quanto esse cartão de crédito pode custar uma dívida se você não pagar no vencimento, esse exercício vai chamar bastante atenção para isso. Então, é um juro composto, juro sobre juro, né?
Então, primeira coisa que a gente tem que ver, qual é o capital? O capital que ele emprestou era 820, né? Ele fez uma compra, não conseguiu pagar, então ele está financiando esse 820. A taxa do cartão, 16,2%. Muita coisa, gente. Se a gente comparar que a poupança está dando muito mal, 0,5% ao mês, imagine quantas vezes está cobrando a mais em relação a todas as aplicações, não só a poupança, CDB também estão dando um valor aí em torno de 0,5 ao mês. O tempo de 3 meses. Então, vou usar o montante. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, multiplica o tempo, é elevado ao tempo. Vamos substituir o capital 820, 1 mais o 16,2 dividido por 100, 0,162, somando com 1 elevado ao cubo. Pode usar a calculadora, o objetivo aqui não é fazer continha, e sim você entender como essas contas podem interferir na sua vida cotidiana. Elevamos ao cubo e multiplicamos por 820. Deu, então, um montante, depois de 3 meses, R$ 1.286,57. Então, é isso que ele vai ter que desembolsar depois de 3 meses, que ele desembolsou, né? Porque depois de 3 meses ele pagou esse valor. Esse valor é o montante, é a soma do capital, o valor que ele emprestou, mais o juro que ele pagou. Para eu saber só o juro, o que eu tenho que fazer? Retirar desse valor do montante o capital. Então, foi feito ali, juro é um montante menos o capital. 1.286,57 menos 820, portanto, ele pagou de juro 466,57. Ou seja, ele pagou mais do que a metade da dívida dele, que era 820. Então, vocês viram que juro composto e o uso do cartão de crédito tem que ser muito consciente, que senão a gente pode se endividar bastante. Então, nesse vídeo a gente revisou o conceito de orçamento individual e familiar, retomamos esse conceito de juros simples, usando exatamente uma discussão do pagamento à vista ou a prazo, que se fez utilizando exatamente o cartão de crédito. Então, uma aula muito importante, esse vídeo, conceitos muito importantes para fazer exatamente a retomada desse primeiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.